Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live Tira Dúvidas sobre o Onion, a escola da vida real. O objetivo aqui é tirar toda e qualquer dúvida que você tenha sobre qualquer ponto, sobre a escola da vida real, sobre o que é ensinado, sobre dúvida que você tem, sobre se você não entendeu o que é normose, qualquer coisa que você quiser perguntar. Nós fizemos uma enquete, mandamos nos grupos, pergunta que você gostaria que fosse respondida. Já temos bastante coisa aqui, mas o que importa é que você também, se tiver qualquer dúvida, por favor, coloque aqui para a gente responder aqui, ao vivo, em tempo real, para a gente saber o que é que você precisa saber. Eu preciso dizer algumas coisas antes. Primeiro, que eu estou, de fato, extremamente feliz. Por quê? Porque quando você concretiza um sonho que você sabe que vai ajudar pessoas, isso tem um poder absurdo, gigantesco. E o que a gente vem recebendo de depoimentos, principalmente de ferramentas que a gente tem uma expectativa muito grande, como por exemplo o áudio diário. Imagine, e vou explicar tudo isso. No final, eu vou repassar o passo a passo de toda a nossa metodologia na Escola da Vida Real, de forma a ajudar você a alterar a sua realidade. Mas sempre, perceba isso, sempre com calma, com critério. Eu já posso começar dizendo o seguinte: quando explodiu no Brasil aquele boom de coaching, processo de coaching, eu comecei a me interessar. Eu sempre estudei livros de autoajuda, pensamento positivo, sempre me ajudou. Nunca resolveu nenhum dos meus problemas, isso é importante. Eu achava que pensamento positivo era o máximo, e realmente é. Eu sempre tive um foco em olhar as coisas de forma positiva. Sempre me ajudou absurdamente, certo? Mas não resolvia. Não mudava meus padrões comportamentais, não mudava o que eu atraía, não mudava o que eu sentia, o que eu vivia, melhorava a maneira que eu absorvia as coisas. Eu era um otimista que tomava porrada o tempo todo e tinha muito otimismo com a vida. Isso já é muito melhor do que você ser um pessimista que toma porrada da vida, né? São coisas diferentes. Mas não resolve. Esse é o ponto. Então, nessa época do coach, eu participei, eu até fiz uma formação de coach, fiz um final de semana de um evento. E nesse final de semana, aconteceu uma coisa muito interessante. As pessoas gostaram muito do evento, eu falei bastante, expliquei como funciona a mente, um monte de coisas. Só que no final desse evento, todo mundo me cumprimentando, abraços efusivos e tal. Aí veio uma moça, chegou perto de mim e falou: "Você mentiu para mim." Eu tomei um choque. Eu falei: "Como? Eu menti para você?" Ela disse: "Sim. Porque na sua propaganda você disse que seria um final de semana para mudar a minha vida. E eu estou saindo daqui do mesmo jeito que eu entrei." Engoli em seco aquilo. Eu pedi desculpas a ela. Baixei minha cabeça, agradeci e nunca mais eu repeti aquele evento. Mas você pode estar falando: "Nossa, mas tanta gente gostou, só uma pessoa não gostou." Mas ela foi extremamente sincera. Ela disse: "Você mentiu para mim, porque você prometeu e não entregou. E se eu tinha prometido e não entregue a uma pessoa, realmente eu tinha falhado." Nunca mais eu repeti aquele evento. Isso foi no ano de 2017. Bem, passaram-se muitos anos e eu passei todo esse tempo modelando o que seria de fato uma escola da vida real. E das primeiras coisas que eu entendi foi: um evento de final de semana não transforma a sua vida, te traz entusiasmo. Mas o que realmente muda a sua vida é consistência no que você vai mudando. Você precisa mudar com intenção.
E para ter intenção, você precisa saber o que está fazendo. Você precisa ter consciência do que você está vivendo, do que está te destruindo, te atacando, te ferrando. Ter consciência das coisas, até das coisas que você acha que é normal. Porque não é normal você dar tudo de si e você não prosperar. Não é normal você viver um relacionamento tóxico que afeta seus nervos, que tira a tua paz em troca de poucos momentos de afeto. Não é normal você trabalhar feito um condenado, uma condenada, e no final do mês o dinheiro ficar na tua conta somente algumas horas. Não é normal você se sentir atraído por situações que te humilham. Não é normal você só arranjar trabalhos que não te valorizam. Tudo isso é normose, que é você entender como normal aquilo que te causa mal. E para você mudar isso, você precisa enxergar tudo que está ao seu redor. Esse é o primeiro passo. Depois você precisa ter metodologia que consiga mudar ponto por ponto disso. Se a primeira fase é consciência, a segunda é congruência. Eu já sei o que é certo e eu preciso mudar o meu comportamento. Quando eu mudo o meu comportamento, o que eu penso agora, com clareza, se transforma nas minhas ações com clareza. Eu faço o que eu sei que é certo. Só que, se você faz o que é certo, você não vai mudar em 24 horas. Você vai mudar aos poucos, incorporando um novo hábito e um novo padrão de comportamento na sua vida. E a partir daí você precisa de convivência. Você precisa estar cercado de pessoas que estão com a mesma intenção que você, de melhorar 1% a cada dia. Quando você faz isso, você muda completamente a sua realidade. Sem dor, sem desespero, sem reclamação. Você muda feliz e com entusiasmo. Agora sim, a gente tem uma metodologia adequada. A escola da vida real. E aqui na minha camiseta, não sei se vocês conseguem ler, está escrito aqui, consciência, congruência e convivência. E esse aqui é o símbolo do ônio. Esse é o símbolo do ônio. Consciência, congruência e convivência. É a nossa metodologia de mudança da vida. Agora sim, eu posso dizer, isso aqui vai mudar a sua vida. Agora eu preciso que você faça a sua parte. E eu digo isso com tranquilidade. Porque não é com o entusiasmo de um final de semana. É você se juntar a um novo bando, ao bando dos antifrágeis. Aqueles que querem progredir, que querem prosperar, que querem ter uma vida digna, que querem poder descansar sem ficar com sentimento de culpa. Aqueles que querem ter a alegria de viver a vida sem estar com o sentimento de que está devendo intimamente alguma coisa a alguém. O que eu estou convidando você é se juntar ao bando de pessoas que querem viver a vida com dignidade e com paz. Porque para que você possa ter felicidade na sua vida, você precisa primeiro construir paz. Quando você pacifica a sua vida, aí você pode sentir alegria real na vida. Mas se você não constrói paz, se o seu mundo interno está bagunçado, está cheio de vozes te gritando, te dizendo, você é um idiota, você é um burro, não dá certo na vida, nada vai dar certo. Se você tem o tempo todo ecos do passado ou um programa que foi construído dizendo que você não merece, que você não é bom o suficiente, que você pode ser abandonado a qualquer momento, você não tem paz. Se você não tem paz, como você vai ser feliz? Não existe atalho. A ideia é construir em você
de forma consistente e congruente uma estrutura em que você se sinta em paz. Quantas pessoas não chegam e falam: nossa, professor, a sua voz me traz paz. E eu fico feliz de verdade. Sabe por quê? Porque a minha voz nunca trouxe paz para ninguém. Eu era ansioso, agitado, falava rápido, falava angustiado, agoniado. A minha mente via acelerada. Teve um dia que uma moça, uma senhora, na verdade, eu estava namorando uma moça e a mãe dela, quando me conheceu pela primeira vez, fez um comentário que me deixou muito marcado. Ela olhou para mim e falou: mas esse rapaz, os olhos dele não param nas órbitas. Você imagina? Eu querendo ali impressionar a mãe da moça que eu estava namorando, e o comentário dela: os olhos dele não param nas órbitas. E realmente era verdade. Porque eu era muito ansioso. Eu estava sempre correndo ou de alguma coisa ou com medo de alguma coisa. Hoje, quando alguém me diz: nossa, professor, a sua voz me traz paz. O senhor fala sempre com calma, com tranquilidade. É, porque eu construí paz em mim. E como eu construí paz, uma das coisas que eu costumo dizer é: cada um tem sua religião, sua maneira de perceber a vida, o universo, enfim. Eu tenho a minha, o meu sistema de conexão com o divino. E eu costumo dizer que raramente eu oro pedindo alguma coisa. Normalmente eu oro agradecendo. Por quê? Porque tem muita paz aqui dentro. Então eu agradeço. E quanto mais eu agradeço, mais paz eu tenho. Quanto mais paz eu tenho, mais feliz eu me sinto. Mas para isso, você precisa limpar todo o terreno. Por isso que eu tenho a imensa alegria de te dar as boas-vindas ao Onion, a escola da vida real. Bem, deixa eu ver o que tem de aviso. Eu gostaria agora de responder perguntas. Que vocês façam, por favor, qualquer pergunta. A gente está aqui para esclarecer. Eu quero que você entre na escola da vida real. Eu quero que você faça parte desse exército de transformação, mas é um exército de transformação silenciosa, tranquila, construindo paz em você. Sem sair de um final de semana de um curso de coach e pulando feito um macaco, me desculpa a expressão, mas é assim que eu me sentia muitas vezes quando eu via algumas pessoas extremamente empolgado e agitado. Um mês depois, ele não lembrava mais de nada. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma revolução silenciosa, construindo tudo com consistência, ajudando você a construir uma vida digna e decente a partir de dentro. Não a partir de fora, a partir de dentro. Então, vamos lá, por favor, comecem as perguntas. No chat estão falando que está baixo. Consegue aumentar a voz? Meu som, pronto, está melhorando. Ok. Professor, eu quero muito entrar, mas o que me trava é a condição financeira. Quais são as formas de pagamento e quantas vezes dá para dividir? Isso não se preocupe. A gente tinha um valor de 4.997 e a gente baixou para 1.497. E aí você pode pagar em até 12 vezes no boleto. Não se preocupa com isso. Tá? Você entra, paga o primeiro no boleto, já tem acesso a toda a escola, tá? E vai pagando mensalmente. Não se preocupa com isso. Tá bom? Próximo, por favor. Se eu não conseguir entrar hoje, eu vou poder entrar depois nas mesmas condições ou essa oportunidade encerra? Veja, nós estamos lançando o Onion, estamos trazendo o Onion num movimento gigantesco. A gente está fazendo tudo que a gente pode para que esse valor permaneça, mas há uma probabilidade muito grande de que não permaneça. Porque tudo aquilo que começa com um valor mais promocional, um esforço mais forte de marketing, mas eu não posso garantir isso, tá certo?
Porque a gente tem, de fato, muita despesa, muito investimento de publicidade, de Instagram, Facebook, YouTube. Você chegou até aqui através de um desses anúncios. Então, é um valor investido muito alto. Então, a gente precisa, de fato, ter lucro, né, com isso, senão não faz sentido. Então, eu não posso garantir, infelizmente, eu não posso garantir que a gente vai manter esses valores, tá certo? Próximo. Os resultados começam a aparecer rápido ou é um processo longo? É uma pergunta difícil de responder, sabe por quê? Primeiro, não sei o que é longo para você. Segundo, também não sei o que é rápido para você. Por que eu digo isso? Mas eu vou responder, não vou fugir da pergunta, não. É porque é o seguinte, quando você tem já a primeira fase, que é a fase da consciência, em que você assiste aulas de 10, 15 minutos e que são bem precisas, claras, objetivas, com ilustrações, com exemplos, você já começa a mudar. Você já começa a perceber as coisas diferentes. Então, já você começa a ter resultado. Mas você tem um processo de consciência, que é a primeira fase de você entender. Como tudo na vida, você não vai... eu quero dirigir um veículo, ok. Sento e dirijo? Não. Você vai entender o que é uma marcha, como ligar, como desligar, o que é o limpador de para-brisa, o que é uma seta. É o que a gente faz. Então, você vai mudando. Mas demora tempo demais? Não. Você começa a assistir as aulas, depois tem a segunda fase, a fase da congruência, em que você vai ser apresentado uma ferramenta de varredura de padrão. E essa ferramenta de varredura de padrões, o que vai acontecer? Você assiste uma aula, essa aula vai ativar muitos gatilhos em você. E a gente vai fazer uma série de perguntas. Aí você pega essas perguntas e, com o suporte da nossa concierge, você vai lá e faz a sua varredura de padrão. E a primeira varredura de padrão que você fizer, de acordo com a nossa orientação, já começa a mudar muita coisa. Então, por esse princípio, é rápido. Agora, se você tiver ansiedade, não quero, estou ansioso e tal, aí a gente se preocupa, porque é preciso fazer as coisas com calma. Inclusive, a gente te explica, se você tiver ansiedade, que muitas vezes te sabota, e a ansiedade é um transtorno emocional, aí a gente te orienta, inclusive, a você buscar um terapeuta. Tem uma plataforma para você escolher lá e contratar esse terapeuta, entendeu? Mas o processo, normalmente, é um processo muito tranquilo e consistente, em que você vai tendo modificações da sua vida pouco a pouco, porque você precisa absorver isso. É como eu estava falando há pouco, não adianta você ter uma mudança instantânea. Porque as mudanças têm que se consolidar. Você passou a vida inteira em um processo que foi doutrinando sua mente, foi construindo o seu programa emocional, o seu software emocional que fica rodando. Você não vai levar a vida inteira para mudar isso, não. São algumas semanas, alguns meses. Mas tudo tem que ser feito com coerência, com consistência. Você muda uma coisa, absorve, fala, caramba, progredi. E tem outro processo, outra fase, vai pouco a pouco. É um processo para você fazer com calma. Não é um processo para você fazer desesperado. Quanto mais calmo você fizer, mais bem feito você realiza. Quanto mais bem feito você realizar o processo, mais rápido você tem resultados. Percebe? Próximo, por favor. Meu medo não é o conteúdo. É não conseguir aplicar. Eu começo as coisas e travo no meio. O que no Onion é diferente para me fazer chegar até o fim. Pois é, isso é interessante. Também pensei muito nisso. O que tem no Onion é toda uma estrutura. Primeiro, nada é feito te cobrando nada. Primeiro, você vai aprendendo, vai entendendo. E você vai tendo o seu software modificado, moldado. Por quê? A mesma estrutura que o teu inconsciente usou para construir esse software que te prejudica, nós usamos as mesmas estratégias para fazer com que você tenha uma modificação equilibrada, construtiva e positiva desse novo software, essa nova versão do seu software. Então, você começa com aulas que estão ali de 10, 15 minutos. Uma aula de 20 minutos, meia hora, uma hora, você procrastina, você acha difícil. Mas uma aula de 10 minutos, você assiste tranquilo. E é uma aula boa, te interessa. Então, se você está aqui, você já passou por essa etapa.
E foram aulas aqui nesse episódio, né, desse evento o Fim da Normose, de 1 hora e meia. E você assistiu todas elas. Então imagina assistir aulas de 10 minutos. Então isso não é problema. Segundo, você tem áudios diários de 5 minutos, gente. Você coloca o áudio para tocar enquanto você está no banheiro, enquanto você escova os dentes. O áudio está ali, você está entendendo e vai mudando, modificando, estruturando as coisas. Percebe? Por repetição, calmamente, utilizando somente o canal auditivo. Na aula tem o canal auditivo e visual. A gente também recomenda escrever, que é o sinestésico. Então, tudo isso você vai fazendo. Não é um processo que você tem que fazer uma etapa e tem que dar conta. Não. Você vai fazendo pouco a pouco. E, além disso, na segunda fase, você já tem acesso aos grupos. Esses grupos estão ali te apoiando, te estimulando, sem pressa, uma coisa de cada vez. Você sabe por que a maioria das pessoas não conseguem fazer as coisas? E você vai entender por que você procrastina, por que você desiste. Lá a gente explica tudo isso. Mas a maioria das pessoas desistem porque elas colocam objetivos gigantescos. Ah, eu preciso fazer uma dieta, quero perder 20 quilos. Não. Não, por favor, não. Você passou a vida inteira engordando. Não faz sentido perder 20 quilos. Teu corpo não vai aguentar, ele vai resistir. O ideal é você perder 1 quilo. Ah, mas eu preciso perder 20. Não. Você precisa perder 1. Sabe por quê? Porque a neurociência, e a gente aplica efetivamente a neurociência aqui, não para te dar um texto complicado, não, a gente fala disso não. A gente fala, ó, gente, isso aqui é neurociência. A gente diz, mas a gente não precisa que você aprenda neurociências. A gente usa ciência, mas a gente não precisa que você fique com coisas complexas. A gente simplesmente pega isso e traduz de uma forma simples, na linguagem que você consegue entender, conversar com a gente. E aí, a gente utiliza a metodologia que a neurociência tem de mais avançado. Então, a gente começa a orientar você, explicar exaustivamente que a nossa meta é 1% a cada dia. Já está provado neurocientificamente de que se você está fazendo academia, por exemplo, e você pensa, fez a primeira repetição, aí você pensa, pô, tem que fazer mais 10, mais 11, teu corpo trava, cansa. Mas se você se concentra no próxima repetição, não, só mais uma, só mais uma, só mais uma. Aí precisa aguentar mais 5 segundos, mais 10 segundos. Você aguenta. Ah, mas são 3 minutos de exercício. Não tem problema. É o próximo passo. Os alcoólicos anônimos têm essa filosofia, que é neurociência pura. Eles dizem, só por hoje eu não vou beber. Só por hoje. Eles não falam, eu parei de beber para sempre. Não. Eles dizem, só por hoje. E no dia seguinte, só por hoje. Percebe? Você não precisa ficar com aquela preocupação de que vai ter que terminar o final de um processo gigantesco que te dá medo. Não. Na verdade, o meu objetivo no Onion é que ele seja um processo que não tenha fim. Não, professor, como assim não ter fim? Simples. Porque depois que você passa a primeira fase, depois que você resolve as maiores dores e estrutura o seu comportamento, a gente entra na fase do progresso. E progresso não tem fim. Você começa a melhorar como profissional, como gestor, como pai, como amigo, como quem vive a vida melhor, melhora a vida sexual, melhora a vida emocional, melhora a vida financeira. Gente, é uma jornada lindíssima de progresso contínuo. Então, o objetivo aqui não é você simplesmente ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano com a gente, não. A gente quer que seja tão encantador o processo, seja tão realizador, que você se sinta tão progredindo tanto e prosperando tanto que você diga, não quero sair de junto dessa turma, não. Eu quero fazer parte disso aqui. Como eu tenho orgulho de estar aqui no peito, ó, Onion, a escola da vida, consciência, congruência e convivência, como a gente tem bonés, eu sou antifrágil, eu tenho orgulho disso. Então é construir toda uma vida ao redor disso. Para isso,
O Ônio, a escola da vida, tem que ser encantadora para você. Tem que ser mágica. Tem que ser de forma que todo mundo olhe para você e fale, nossa, como você mudou. Caramba, como você hoje é uma pessoa completamente diferente. Esse é o objetivo. Então não é um objetivo de você subir uma montanha. Não. É um passo só de cada vez. E um passo todo mundo dá e não ativa nenhum gatilho de desespero nem de procrastinação. Faz sentido para você? É isso. Próximo. Já estou fazendo outro curso e me sinto sobrecarregada. Dá para encaixar o ônibus sem virar mais um peso? Veja, aí que tá. Está fazendo mais um curso e se sente sobrecarregada. Aí a gente avalia. Esse fato de você estar sobrecarregada é porque realmente você não dá conta? Ou porque tem tanta dor emocional que você está arrastando a vida? E aí, muitas vezes, se for esse caminho, posso estar errado. Se for esse caminho, talvez você não esteja sobrecarregada por um curso e pelas suas obrigações. Talvez você esteja sobrecarregado porque está carregando um peso de uma vida inteira de frustrações. E isso é pesado. Então, neste caso, se for a questão da sobrecarga, só neste caso, aí eu acho que faria sentido você entrar no ônibus. Neste caso. Mas se não for, se você disser, realmente eu não tenho tempo, eu estou sobrecarregado com o curso que eu estou fazendo e não vai dar. Então está tudo bem. Não é o seu momento. Fique em paz. Não entre no ônibus. O que a gente quer aqui são pessoas que têm consciência de que a vida não está boa, de que a vida está pesada e que ela precisa, de alguma forma, fazer alguma coisa para tirar esse peso. Aí sim, se for este caso, aí eu digo, venha para o ônibus, porque o que você vai entender é como se livrar desse peso. Porque às vezes esse peso está em cobranças que você se faz por um software que foi instalado em você. Quantas pessoas não vivem a vida inteira dizendo sim para todo mundo e sobrecarregando de trabalho, de tarefa, de obrigação, de expectativa, que não pode frustrar a expectativa de ninguém, e a vida é um peso. E quando você entende que isso é normose, que isso não é normal, e você começa a mudar isso, aí a pessoa fala, nossa, como me sinto leve. Se você viu o depoimento da Dani, uma advogada, uma década e meia trabalhando como advogada, mãe, com um filho, depois nasce mais dois, não planejado, e toda uma angústia, um sofrimento, ela já tinha desistido dela porque a vida estava sobrecarregada demais. E aí, nada mudou lá fora, tudo mudou dentro dela, e ela diz, nossa, hoje eu me sinto leve, feliz, eu consigo dar conta de tudo. Ela aprendeu a dizer não, aprendeu a se impor, aprendeu a se respeitar, aprendeu a ter os seus momentos. E o que mudou? A sobrecarga do mundo? Não, o mundo não para. Ela não deixou de ter os 3 filhos, marido, trabalho, demanda, não. O que mudou? Não carrega mais o peso de uma vida inteira nas costas. E isso muda tudo. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Sou cristã. Isso é importante para mim. Perfeito. Aonde eu entro em conflito com a minha fé ou caminha junto? Olha, o objetivo do ônibus não é criar conflito. O objetivo do ônibus não é, ter nenhum embate religioso. Pelo contrário, a gente estimula que você tenha a sua espiritualidade. Ora, a sua espiritualidade, você pode ter a religião cristã, a religião de matriz africana, a religião espiritista, budista, ou qualquer outra religião, jainista, qualquer uma. Por quê? O objetivo no ônibus é fazer com que você cresça espiritualmente. E nós não vamos ensinar para você qual religião você deve seguir. A gente quer ajudar você a ser mais inteiro no caminho que você escolheu.
Seja um caminho de uma religião, seja um caminho de uma espiritualização, porque são coisas que não necessariamente caminham juntos. Ou a pessoa pode simplesmente viver uma vida meditativa, ou pode não, eu prefiro uma vida religiosa, que seja. Todos os caminhos estão certos se eles fazem bem a você. Então, aqui a gente não tem nenhum conflito. A gente só tem suporte, estrutura, conhecimento, clareza, lógica, para que você possa ser a melhor versão de si mesmo. Ok? Próximo. Já fiz psicólogo, psiquiatra, remédio e outros cursos e nada resolveu. Por que o ônibus seria diferente para mim? Que pergunta boa. E eu entendo você, porque eu já passei por psicólogo, por psiquiatra. Eu não posso tomar remédio, porque eu me recusei a tomar remédio. E já fiz muitos cursos. Já fiz muitos processos, inclusive, de final de semana, passar um final de semana de imersão, fiz tudo isso. E eu entendo a sua pergunta. E isso é por isso que eu criei a Escola da Vida Real. O que é diferente aqui? Diferente aqui é que a gente não faz promessa de que sua vida vai mudar por milagre. A sua vida vai mudar à medida que você mergulhar no processo. O que é que ela tem de diferente? Tem uma estrutura muito natural. Primeiro, você vai entender como é que a sua vida mental, emocional foi construída. Só isso já vai te dar uma clareza absurda, que nenhuma dessas formações, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum disso dá. Primeira coisa. Segundo, vai te dar um processo que é particular seu. Não é uma receita de bolo para todo mundo se adequar, não. É uma estrutura de funcionamento, um método, em que você vai ser indagado o que diz dessa aula aqui te tocou. Anota aqui e vamos levar para a varredura de padrão. Então você vai trabalhando e se identificando passo a passo. Você não vai fazer isso sozinho. Você vai fazer isso com a concierge que vai te ajudar. Com toda orientação, com todo cuidado, para que você possa fazer esse processo com tranquilidade. E o que tem mais diferente? O suporte ao seu redor. Já que você vai fazer parte de tanto de grupos regionais por gênero, quanto você vai fazer parte de uma rede social interna em que você vai se conectar baseado nos seus hábitos ou nos seus desafios. Para pessoas que estão ali também trabalharem junto com você, estimulando você a crescer. Então, o que eu posso dizer? Diferente de tudo isso, é um processo que trabalha com coerência, com consistência e consciência, com calma, com tranquilidade. Utilizando simplesmente tudo aquilo que você aprendeu, sem saber que estava aprendendo, agora, com consciência, fazendo com que você vá para o caminho certo. Passo a passo, sem desespero, com lógica, com equilíbrio. Faz sentido para você? Porque para mim faz. E os resultados mostram isso. Próximo. E se eu for a exceção? A pessoa para quem não funciona. O que me garante que vou ter resultado? Veja, todo mundo que tem ansiedade faz essa pergunta a si mesmo. Isso denota que talvez você tenha sido tão machucado pela vida que você acaba acreditando que não tem solução para você. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo ser claro nessa pergunta. Vou fazer uma analogia primeiro e se fizer sentido para você, aí você pode dar a você mesmo essa resposta. Quando a gente olha para um carro, o que é que um carro tem? Ele tem um motor, uma lataria, tem direção e tem pneus, certo? Basicamente assim tem isso. Todo carro tem isso. Então, se você liga o carro, tem combustível, tem eletricidade, enfim.
guia ele por uma estrada, ele vai funcionar, certo? Ok. Ah, mas tem carro que quebra muito, né? Tem carro que quebra muito. Mas ele é um carro, certo? Se ele for consertado adequadamente, ele vai continuar sendo um carro e vai embora em paz. Pega essa analogia e joga para você. Você é um ser humano, certo? Então você é um ser humano igual a todo ser humano. Você tem uma mente, não tem? Tem, todo mundo tem, você tem. Você tem uma estrutura de funcionamento, tem. Você foi machucado pela vida, porque você diz, e se eu for exceção? E se não funcionar para mim? Se não funcionar para você, significa que você está tão ruim que não funcionou para você. Bem, mas se tem alguma coisa quebrada dentro de você, você é igualzinho a mim, porque eu estava quebrado. Depressão, ansiedade, gagueira, medos, inseguranças, igualzinho a mim. Não tem diferença. Tá, mas se for tão ruim é que eu tenho que não funcionar. Bem, você tem a mesma estrutura. Aquilo que te quebrou é justamente aquilo que te conserta. Se teve o poder de te quebrar, a nossa metodologia tem o poder de te consertar. Ah, mas se o meu problema for depressão, bem, você vai saber. Porque a gente, dentro da escola da vida real, é óbvio que a gente vai te explicando o que é depressão, o que é ansiedade. E tudo aquilo que é um transtorno emocional precisa ser tratado por um especialista. Mas eu não vou fazer com você o que fizeram comigo. Eu sou psicólogo. Antes, lembre-se disso, que eu vou falar, lembre-se que eu sou psicólogo. O meu CRP é 17569, tá? CRP 02, que é a segunda região, 17569. Então, estou falando isso porque eu vou falar sobre psicólogo. Eu não vou deixar você ir para um psicólogo que não tenha o preparo para fazer com você o que os nossos terapeutas fazem. É utilizar o protocolo da TRG, da terapia de reprocessamento generativo, que efetivamente trata ansiedade, medo, pânico, depressão e todos os transtornos emocionais. Tudo que a mente foi capaz de criar como transtorno, a TRG é capaz de resolver. Aí, se o seu problema for de transtorno emocional, você vai ser sugerido, vai ser mostrada a você a possibilidade de você entrar em contato com a plataforma TRG Club, onde você vai encontrar milhares de terapeutas extremamente capacitados e treinados que você pode contratar para poder ajudar você a se livrar dos seus transtornos. E aí, você vai continuar tratando seus padrões comportamentais conosco. Mas o que é patológico, o que é transtorno, é com um profissional especializado. Você entendeu? Então é isso. Então, se eu fosse uma pessoa para quem não funciona, eu nunca vi esse caso. E olha, que eu posso dizer para você que eu já fiz mais de 15 mil sessões de terapia. E esse método, ele não é terapia, mas ele é terapêutico. Ele é estruturado para que ele seja terapêutico. Então vai ficar claro. Aquilo que você pode mudar, você vai mudar. O que você não pode, então você vai ter que ter um especialista preparado para te ajudar. Solução tem. É só você saber o que você está buscando. E como é que você vai saber o que está buscando? Simples, a gente vai te mostrar. A gente vai te ajudar a você entender. Porque se você não entender, você vai continuar perdido do mesmo jeito. Você não vai saber o que está acontecendo. Entende? Então, sinceramente, eu não vou te prometer que, não, vamos resolver o seu problema. Não. Nós temos uma escola da vida real, estruturada para que você mude completamente a sua vida, construindo a versão melhor de si mesmo. E se você esbarra em um transtorno, um profissional especializado. Mas ficar do meu jeito você não fica. Se você fizer o que a gente recomenda, aí sim, eu digo, não tem como dar errado. Por quê? Porque hoje a TRG, a terapia de reprocessamento generativo, que foi a partir da filosofia da TRG que a gente montou o Onion, ela atende mais de 2 milhões de sessões. 2 milhões de sessões todos os meses com essa terapia, libertando milhares de pessoas.
de medo, pânico, fobia, depressão, ansiedade, qualquer coisa desse tipo. Percebe? Então, eu tenho muita tranquilidade de dizer, se isso acontecesse, você seria o primeiro caso em milhões. Que eu acho que, sinceramente, não é. É somente muita dor que você tem e uma mensagem muito forte de que você não era merecedor, que você não era capaz, que você era a pior pessoa do mundo. Mas isso não é normal. Isso tem tratamento. Tá bom? Próximo, por favor. Professor, faço isso muito mais pelas minhas filhas do que por mim. O que eu aprendi ali eu consigo passar para elas? Veja, eu não tenho uma boa notícia para você. Porque o que você está fazendo é simplesmente fazendo aquilo que não é normal. Você está colocando que você está fazendo isso para as suas filhas. Não é para você. Está tudo bem. Dá para imaginar ou se perguntar, por que você não faz isso por você? Por quê? Você não é merecedora de você mudar? Não, mas eu preciso justificar emocionalmente dentro de mim que eu estou fazendo por alguém. Porque se for para mim, eu não faço. Sabe aquelas pessoas que nunca fazem nada para si? Não compram o melhor vestido, não compram a melhor roupa, não compram o melhor aparelho, não faz a melhor viagem. É sempre para os outros. E aí todo mundo diz, nossa, é uma mãe dedicada, isso é um pai dedicado. Pode ser. Mas pode ser uma coisa que não é normal. Um senso de autodesvalorização, um senso de falta de merecimento tão grande que a pessoa só faz se der uma desculpa de que é para alguém. Esse não é o melhor caminho. Se você fizer para você, você vai poder influenciar positivamente com a sua presença saudável, leve, equilibrada o ambiente. Por quê? Quem disse que as suas filhas precisam de mudança? Quem disse que as suas filhas estão no mesmo estágio emocional que você? Porque se você sofreu, muito provavelmente você tenta evitar a dor para as suas filhas. Eu pressuponho isso. Eu estou alucinando, tá? Mas pressuponho. Então, eu sugeriria que você repensasse. Será que não vale a pena fazer por você? Para que você possa ser uma mãe melhor para suas filhas? E aí sim, você vai poder passar valores melhores, está tudo bem. Mas o foco precisa ser você. E eu entendo que muita gente se sente tocado com o que eu estou falando aqui. Porque tem muita gente que não se acha merecedor. Eu lembro de um rapaz que tudo que ele comprava para os outros, ele comprava melhor. Mas para ele, ele sofria. Ele sofria muito. E tudo isso disparou num dia que ele queria comprar um PlayStation para ele. Ele queria comprar um PlayStation para ele, mas era caro. E ele ficou angustiado. Mas se o filho pedisse, ele doido que o filho pedisse para ele comprar para o filho. Ele queria para ele. E aí, quando a gente foi atrás disso, a gente acabou vendo que na realidade tinha uma mensagem que ele aprendeu com a vida. O software mental dele, olha como foi programado. O pai dele chegava em casa a vida inteira, desde que era criancinha, chegava e dizia para o irmão dele, ó, tem 2 presentes aí, escolha um para você e o outro é para fulano. Veja, o pai sempre mandava o irmão menor escolher o presente. O que sobrava ficava para ele. Qual foi a mensagem? Ele não era importante. Ele não entendeu aquilo emocionalmente. O seu inconsciente entrou na compulsão à repetição. O seu software foi programado para ele entender que ele não é importante. Ele cresce. E a vida coloca ele nas mesmas situações que ele precisa aprender. O tempo todo ele está tendo que comprar coisas que ele quer, mas ele não compra. Mas quando é para alguém, ele compra. Por quê? O software é isso. Os outros merecem o melhor. Ele não merece. E quando ele quis comprar um PlayStation, ele sofreu. Sofreu a ponto de sentir dor. E foi quando a gente conversou e eu mostrei para ele que o padrão de comportamento dele era se desvalorizar.
porque ele recebeu a mensagem que ele não merecia. Será que não é o seu caso? Então, eu não recomendo que você faça para os outros. Faça para você. Torne-se uma pessoa melhor. Aí, todo mundo ao redor vai agradecer. Próximo. Eu sou meio ruim com celular. Essas coisas de app me confundem. Vou conseguir mexer sozinho é complicado. Complicado nada. A gente tem um time que são os simplificadores. Eles desenham a coisa para ser muito simples. Aparece na sua tela, você clica, pronto, está assistindo a aula. Só isso. Aí a gente manda mensagem para você todo dia. Ó, tem um áudio diário, está pronto para você ouvir. Clica aqui. Você clica, já começa a tocar. Só isso, um clique, uma mensagem. Não, não é complicado não. A gente pensou nisso também, pode ficar tranquilo. Próximo. A normose tem alguma ligação com o narcisista? Sim e não, mas eu vou dar uma resposta boa. Normose, por definição, foi criado por um sociólogo chamado Jean-Yves Leloup. E esse sujeito, ele disse bem claro, o que é normose? É a patologia da vida normal. Ou seja, é a doença de você ter uma vida achando que ela é a sua vida quando ela é uma doença. É você aceitar como normal aquilo que não é normal. É você aceitar como normal aquilo que te adoece, que te machuca. Então, isso é normose. Aí o que tem a ver com narcisismo? Nada e tudo. Por que nada? Porque narcisista é uma pessoa que tem um transtorno de caráter, muito mais que de personalidade, é de caráter, em que ela está sempre certa, o mundo tem que botar luz nela, holofote nela, ela precisa brilhar, ela é sempre a melhor pessoa e ela machuca e ofende todo mundo que está perto. Basicamente é isso. Narciso é uma pessoa vaidosa, né? O Narciso, ele quer um espelho, tá se olhando no espelho, nossa, como eu sou belo, como eu sou magnífico. Isso é o Narciso. Da lenda do Narciso nasceu o termo narcisista. Narcisista é uma pessoa que ele é sempre o melhor dos seres. Na cabeça dele, né? E ele ferra todo mundo e obriga todo mundo a acreditar nessa história. Então, não tem nada a ver com normose. Mas o filho de um narcisista, o marido de um narcisista, ou a esposa de um narcisista, sofre absurdamente. Vive uma vida inteira sendo humilhado, atacado, agredido. Nada que as pessoas fazem tá certo, tem valor. Qualquer coisa que essa pessoa fizer, o narcisista ataca, humilha, agride, esculhamba. Mas o que ele faz de errado está sempre certo. E as pessoas ao redor acabam aceitando isso. Aceitando e normalizando. Não é normal. É normose. Uma filha de uma narcisista vive uma vida assim. Essa mãe chega e fala, ó a peste, tô vendo que tu não merece, mas toma essa porcaria do teu aniversário. Imagina como essa criança, essa filha, vai receber esse presente de aniversário. Aí essa menina chega e fala, eu consegui fazer uma coisinha de crochê aqui, consegui vender. Ganhei um valor aqui, estou ganhando meu dinheirinho. Aí a narcisista fala, você é um idiota, você é uma palhaça. Tá vendo que essa porcaria ninguém vai prestar? Estão comprando aí por pena de você. Ela agride, ela ofende. Mas aí quando alguém chega e diz, nossa, a senhora chegou, foi grosseira com o menino, foi bater no filho da vizinha. Aí ela vai dizer, oxe, que besteira. O Aiso, e daí? Ele estava merecendo, menino mal educado. Ela vai justificar. Tudo que ela fizer é como certo.
E tudo que os outros fizerem como errado. E as pessoas acabam vivendo tanto aquilo que acaba normalizando. Não é normal, é normose. Então, tem e não tem. Entendeu? Acho que consegui explicar, né? Próximo. Cristina. Tenho muitos ecos do passado, como me livrar disso? É um processo calmo. Primeiro, conscientização. Entender todos esses ecos. Segundo, passo a passo e modificando esse processo. Se a situação for grave demais e estiver danificando sua saúde mental, e isso ter gerado algum transtorno, lá no processo da Escola da Vida Real, você vai entender isso e você vai perceber qual momento você procurar um terapeuta especializado na TRG, tá certo? Mas dentro você vai passar pela fase de esclarecimento, entendimento, congruência, né, e varredura de padrões, tá bom? Então isso é que vai te ajudar. Se você perceber que, pô, isso aqui virou um transtorno e você vai saber, aí você pode recorrer à contratação de um terapeuta especializado. Próximo. Até que dia as inscrições ficam abertas? Gente, as inscrições ficam abertas até... eu preciso de ajuda aqui do meu suporte. Até a próxima sexta. A outra sexta, ou seja, nós estamos na quinta-feira. Então vai ficar aberto até sexta da outra semana. Qual seria a última sexta, gente? Me diz aí, por favor. Deixa eu ver aqui. Dia 5. Vai ficar aberto até dia 5, gente. Não sei se é até dia 5. Vai ficar até a próxima sexta. É dia 5, exatamente, é dia 5. Bem, próximo. Quanto tempo de acesso? A primeira fase do programa é de 12 meses, tá certo? A gente espera que em 12 meses você cumpra todas as etapas tranquilamente. Na verdade, muito menos tempo, certo? Porque tem a fase da convivência. Porque, lembre-se, como é que esse processo foi idealizado? A gente imagina que você chega dentro da Escola da Vida Real cheio de dores, de padrões disfuncionais, vida sem funcionar e tal. Aí tem a parte da consciência, que são as aulas, para você entender tudo como funciona. Ok. Aí, próximo degrau, é a parte da congruência, resolver todas as dores emocionais, padrões comportamentais, etc. Ok. Fez isso, agora vamos para a parte da prosperidade. E a parte da prosperidade é uma parte sem fim. É a parte de ter prosperidade em todas as 7 áreas da vida. Emocional, relacional, sexual, espiritual, financeiro, enfim, em todas as 7 áreas da vida. Então, você vai construindo essa prosperidade. Com 12 meses, você vai estar num estágio assim absurdo de vida. E a gente quer que seja tão encantador esse processo que você renove a assinatura, que você fique no próximo ano com a gente, no próximo, por quê? Porque você vai estar em processo de crescimento contínuo, tá certo? Mas, no objetivo, nos primeiros 12 meses, a gente já quer que você tenha cumprido todo o programa. Combinado? Próximo. David Lira. David, eu acho. Acho que é David Lira, perdão. Boa noite. Professor, tenho uma dúvida. Como o ONU pode me ajudar sem ter me escutado, sem saber da minha história ou o que levou a ter problemas emocionais? Que bela pergunta. Veja, primeiro, porque aqui dentro do ONU você não vai ter um processo de terapia. Na terapia, você vai pegar a sua história de vida e levar para o terapeuta, certo? Mas a TRG, que é uma terapia de fato, e que foi a partir dela que a gente criou o ONU, a Escola da Vida Real, ela nem precisa que você conte a sua vida. Ela pode, com a metodologia, usar protocolos adequados que você nem precisa contar. Eu já atendi pessoas enquanto terapeuta que ela não queria contar nada da vida dela. Por quê? Porque ela tinha passado uma humilhação terrível, tinha sofrido um abuso por parte do pai, foi uma coisa terrível. Ela não queria falar nada. Eu falei, não precisa falar nada. A gente vai fazer o processo, você vai me dar uma nota pelo desconforto e a gente vai seguindo. E pronto, fizemos todo o processo. O terapeuta está pronto para isso. O terapeuta da TRG está pronto para fazer isso, não se preocupe.
Agora, em relação aqui, o que vai acontecer é que a gente vai mostrar para você como funciona o seu psiquismo. Por que é que você está sentindo o que está sentindo? Seja lá o que você estiver sentindo, porque é uma coisa lógica. Toda emoção tem lógica, a gente mostra qual é a lógica disso e se aplica a qualquer emoção que você tenha. Então a gente não precisa saber, porque você sabe. A gente só precisa te ensinar como funciona. Você entende? É isso. Da mesma forma que você aprende a dirigir, você não aprende a dirigir um único carro. Você aprende a dirigir qualquer carro. Por quê? Porque todos os carros funcionam do mesmo jeito. Então a gente te explica como funciona a mente, com todos os detalhes e tudo. Quando você entender, você falar, tá lógico. É por isso que acontece isso comigo. Pronto, então a gente pode te ajudar por causa disso. E o processo de varredura de padrões, ele funciona para todo mundo, porque é baseado na lógica de funcionamento do seu psiquismo. Então é por isso que a gente não precisa ouvir a sua história. Mas você vai precisar ouvir a sua própria história e você vai precisar trabalhá-la. Tá certo? Então, quanto a isso, pode ficar muito tranquilo. Temos mais perguntas? Qual a diferença entre ser forte e ser antifrágil? Sandra, muito obrigado pela pergunta, adorei. Sandra, quem é forte? Forte é quem aguenta, não é verdade? Se você tem uma pessoa que os pais morreram e ela permaneceu firme, forte, ela teve um casamento que foi um casamento que trouxe infelicidade. Ela teve filhos. E pelos filhos ela aguentou. O marido irresponsável, o sofrimento, não ser carinhoso, e ela aguentou. Ela foi forte, não foi? Muito forte. Trabalhando, dando conta de casa, fazendo tudo, levando para a escola, fazendo tudo que ela podia. Ela é uma pessoa forte. Mas ela é uma pessoa feliz? Ela é uma pessoa que carrega leveza no seu coração? É uma pessoa que tem paz? É uma pessoa que sente a vida prosperando, mesmo nas adversidades? Não. Forte é quem aguenta. Forte é todo mundo que está aqui. É você e todo mundo que está aqui. Porque todo mundo aguenta o peso da sua própria vida. Agora, antifrágil é aquela pessoa que prospera no caos. É aquela pessoa que construiu paz dentro de você e que no meio da adversidade ele está tranquilo. Não porque ele é irresponsável, não porque ele está adormecido, drogado, não. É porque ele entende que a vida vai ter desafio constante. E ele está tão bem consigo que ele sabe que dá conta. E mesmo no caos, ele consegue continuar prosperando. Consegue sorrir, ter bom humor, ter leveza. A Dani, a advogada, a Daniele, que eu carinhosamente chamo de Dani, ela disse isso no depoimento dela. Ela disse que saiu de casa com as crianças e bateu o carro. Ela bateu o carro antes, ela ia ficar desesperada. Ela ia ficar angustiada. Meu Deus, tem que consertar o carro, tem que ter dinheiro agora para consertar o carro, a situação está difícil, o que é que eu faço? E aquilo ia consumir ela ia ficar nervosa, ia ficar se tremendo, ia chorar, ia se angustiar. Depois que ela estava no processo, foi o que ela disse. Quando eu bati o carro, fiquei em paz, desci, perguntei se o senhor do carro estava tudo bem, se ele tinha se machucado. E fiquei em paz. Não tirou minha paz. Fui trabalhar, fui fazer sei lá o que ela foi fazer, tranquilamente. E no final da noite, foi que eu lembrei, tem que bater o carro, tenho que dar um jeito de consertar. Tinha dinheiro? Não. Mas ela sabia que ia conseguir. Conseguiu dinheiro, resolveu, não perdeu um dia, um momento da sua paz. Isso é ser antifrágil. É você prosperar no caos. É você ter tranquilidade no caos. Eu vou contar uma coisa particular. Porque isso me lembrou. Me deu um gatilho de lembrança.
Eu não gosto muito de falar da minha vida privada, não gosto, você nunca vai me ver exibindo um carrão, exibindo onde eu moro, você não vai. Quem trabalha comigo, o pessoal de social media e tal, a gente faz muito anúncio, muito vídeo e tal, mas não fico mostrando a minha vida particular, o que eu tenho, o que eu não tenho. Mas eu comprei um carro, um super carro, um carro de velocidade, é o que a gente chama de muscle car, ou seja, um carro bonito, potente com motorzão e tal, um Mustang vermelho, muito bonito. E aí, eu estava levando esse carro depois de um certo tempo para fazer uma revisão. Resolvi passar numa delicatessen para tomar café da manhã, que eu sempre gosto de tomar café da manhã em delicatessen, em padaria. E aí, na rua da padaria praticamente, um motorista de táxi veio na contramão, olhando o celular, de cabeça baixa, a 40 km por hora, foi, bateu nesse carro. Machucou toda a lataria do carro. E é um carro caro, é um super carro. Ok, conversei com ele e tal, resolvemos e tal, chamou o guincho, reboque e tal, seguro. E aí eu precisava dar uma ligação para uma pessoa. Não, perdão, essa pessoa ligou para mim. E essa pessoa quando ligou para mim, aí eu falei, não, olha, eu vou atrasar um pouco e tal, tive um imprevisto aqui e tal, não sei o quê. E aí falou alguma coisa, eu comecei a rir, falei, uma coisa engraçada, a gente riu e tal. Aí, quando foi meia hora depois, uma hora depois, eu resolvi postar a batida. Aí eu coloquei ali, botei uma foto e falei, ó, acabaram de bater no meu carro, mas é assim, só bateram porque eu tenho carro, alguma coisa assim, será uma bobagem dessa qualquer. Botei a lataria do carro, nem mostrei qual era o carro, nem nada. Enfim. Aí essa pessoa entra em contato comigo, fala, ô Jair, quando foi isso? Eu disse, aquela hora que você tinha falado comigo, eu estava com o carro batido. Aí ela disse, minha nossa, um dia eu quero ser igual a você. Um dia eu quero ter um carro de luxo que bateram e eu estou em paz, rindo e contando piada no telefone. Como assim? Eu falei, ó, o carro tem seguro. Eu não pude evitar. Vou consertar, acabou, vamos me preocupar com o quê? Mas se fosse antes eu nem ia ter seguro, porque minha vida não ia ter paz, se eu não tinha paz eu não prosperava, se eu não prosperava eu não tinha dinheiro para comprar carro nenhum, muito menos seguro, e se comprasse o carro eu não ia conseguir fazer o seguro, porque eu não ia ter dinheiro. Vivia um inferno. Mas quando você tem paz, você constrói prosperidade. É só isso. Então, a diferença entre ser forte e ser antifrágil é que o forte aguenta. A maioria dos que está aqui aguenta. Mas antifrágil é aquele que no meio do caos, no meio do caos, não perde a sua paz. Prospera. Apesar das adversidades. Consegui explicar direito? Próximo. Já foi? Bem, eu acho que essa aqui é a última, né? A gente já consegue responder. Professor, tento me afastar da pessoa que amo, mas não consigo. Qual a explicação? É simples. Muitas vezes é simples. Estou generalizando, não sei exatamente o seu caso, mas você vai aprender no ONU, na Escola da Vida Real, que quando você tenta se afastar de uma pessoa, veja, tento me afastar da pessoa que amo. Você não está dizendo que essa pessoa é uma pessoa boa. Também está dizendo que é ruim. Então eu tenho que alucinar, eu tenho que chutar muita coisa aqui para dar uma resposta. Mas se você está tentando se afastar da pessoa que ama, é porque essa pessoa de alguma forma não te faz bem. Então quando você ama quem não te faz bem, muito provavelmente é que você aprendeu, uma das possibilidades, é que você aprendeu no teu software mental de que amor é tomar pancada. Tá certo? Amor é tomar pancada. Amor é ter um relacionamento que uma pessoa te machuca e dá um pouquinho de amor. Então você fica refém dessa situação. É uma autoestima muito baixa. Ou seja, tem muito padrão comportamental disfuncional aí rodando e te mostrando que você não é merecedora de se priorizar, se colocar em primeiro lugar. Enfim, tem muitas possibilidades. Eu precisaria de mais detalhes, mas eu posso dizer para você que a explicação está no seu software emocional, no seu aprendizado, que leva você a uma compulsão, a repetição, a repetir o mesmo tipo de padrão e não consegue ter força de vontade, que na verdade força de vontade não funciona para nada nesses casos, você não consegue ter equilíbrio suficiente para reprocessar
esse programa, essas crenças, e de fato você conseguir fazer com que funcione a sua vida de forma adequada, porque isso não é normal. Isso é uma mensagem, é um software de amor adoecido. Entende? Bem, gente, já estamos aqui com 1 hora e pouco. Essa pergunta já foi. Eu queria só rapidamente mostrar para vocês, reativar para vocês, como é que como é que você se inscreve, tá? Vou passar muito rápido aqui, bem rápido que eu já mostrei, e vou querer abrir o site de aplicação, que você vai fazer a aplicação. Então, vou gastar 2 minutos para repassar tudo e te mostrar como é que você se matricula. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, gente. É o aplicativo, a gente se reúne no aplicativo, tá certo? Se interage pelo aplicativo. Você vai ter as jornadas de todas as aulas, com todas as fases. Tem psiquismo, tem normose, tem introdução, tem um monte de coisa. E aí você vai ter o áudio diário. Todo dia você vai receber a mensagem que tem um áudio diário. Você vai ter a varredura de padrões, que é uma ferramenta para você reestruturar o arquivo dos padrões comportamentais, como esse que eu acabei de falar. Você vai ter aulas sempre curtas, didáticas, estruturadas, para entender o que é prosperidade e como desenvolver prosperidade nas 7 áreas da sua vida. Conjugal, sexual, relacional, profissional, espiritual, financeira e pessoal. Você vai ter o mapa dos sonhos, que é uma ferramenta que eu sou apaixonado. Basicamente, inclusive onde eu estou aqui é um estúdio que é na minha casa, e essa casa foi construída de acordo com o que eu coloquei no mapa dos sonhos. Então é uma ferramenta que eu sou apaixonado por ela. Visualizações terapêuticas são visualizações de saúde para ajudar o seu corpo a ficar em congruência com a sua mente. É uma coisa que... isso é um presente. Assim, você vai adorar. Isso eu sei que você vai gostar. Muito. Tá certo? As potencializações guiadas, tem muito trabalho aqui que você faz de relaxamento, de sono, de meditação, de aprendizado, enfim. Os microhábitos, que é uma ferramenta dentro do aplicativo para você ir desenvolvendo um hábito de cada vez, 1, 2, 3 hábitos. Por exemplo, eu preciso desenvolver um hábito de não tomar refrigerante. Ou desenvolver um hábito de fazer uma caminhada todos os dias. Ok. O microhábito vai te ajudar. Eu quero desenvolver o hábito de pular corda. Você coloca cadastro hábito, ele vai te lembrar ali. E aí, no futuro, você vai ver que vai ter possibilidade de você chegar e colocar, eu quero pular a corda 5 minutos, depois eu quero aumentar para 6 minutos, para 7 minutos, 8 minutos, até chegar a 30 minutos. Ou eu quero correr 10 quilômetros, mas eu não consigo correr nem 50 metros. Ok, vou colocar o hábito de quero aprender a correr. Vou começar a correr, vou correr 100 metros. Depois eu amplio para 150, para 200, para 250, para 300 e assim sucessivamente. Então, o microhábito é uma ferramenta que estrutura, te ajuda você a instalar o hábito. E você tem aula sobre isso. Trilhas de melhoria contínua, que fala sobre a sua própria vida, crescimento na área emocional, na área sexual, entender o que são tabus sexuais, o que são fantasias, entender como sou um melhor pai, um melhor empreendedor, um melhor profissional, como ser uma pessoa mais educada, uma pessoa mais elegante, como se vestir melhor em todas as áreas possíveis da vida que a gente puder colocar ali, a gente vai colocar trilhas para que você se melhore. Uma concierge pessoal que vai estar disponível para você o tempo todo, isso é essencial. E tudo que você vai receber aqui, jornadas de aulas, áudio diário, varredura de padrões, visualizações terapêuticas, potencializações guiadas, microhábitos, prosperidade nas 7 áreas, mapa dos sonhos, trilhas de melhoria contínua e concierge pessoal. O valor que a equipe de pesquisa chegou à conclusão era quase R$5.000, mas, por minha conta e risco, eu coloquei que seriam 12 de parcelas de R$ 149,70. Ou à vista, 1.497, ou 12 de 149,70. Você pode pagar no Pix, no boleto ou no cartão de crédito, certo? 7 dias de teste, pode testar à vontade, 7 dias. Se você não quiser, só é pedir dinheiro de volta, não tem problema. E o que você vai fazer? Chegou a hora de você se tornar antifrágil. Você vai preencher a aplicação, a gente vai mandar aqui agora, tá? Vai fixar aqui no comentário e vai mandar no grupo também um link para você se inscrever, para você fazer a aplicação.
Quando você for fazer a aplicação, vai ser pedida uma palavra identificadora. Uma palavra que você goste, o nome de um filho, o nome da esposa, do esposo, de um animal, de um pet, do seu carro, qualquer palavra que seja uma palavra sua que você escolha. Por quê? Quando você coloca essa palavra lá, a nossa equipe, a Sofia, por exemplo, que vai receber você, vai ter essa palavra e quando ela procurar você, ela vai dizer, olha, fulano, você mandou a sua palavra-chave é essa. Ponto. E aí nenhum golpista tem essa palavra-chave. Só a gente tem. Aí você não vai ter nenhum risco de golpe. Combinado? Eu vou, inclusive, agora abrir aqui a tela para que você possa ver como é fazer a inscrição. Eu vou fazer essa simulação da inscrição aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Pronto, gente, ó. Tá vendo aí na tela? Tá, né? Aí o que acontece? Tá aqui, ó. Torne-se antifrágil e construa prosperidade plena em todas as áreas da sua vida. Pergunta 1 de 4. São 4 perguntinhas. Como você gostaria de ser chamado? Eu vou colocar aqui. Jair. Pronto. Continuar. Seu e-mail. Aí eu vou botar aqui meu e-mail, sei lá, gmail.com. Tá? Vou continuar. Qual o telefone? Vou colocar 11 9999 98888. Estou chutando, tá, gente? Continuar. Qual a sua palavra-chave que podemos usar para te chamar? Ok, deixa eu criar uma palavra-chave aqui. Eu vou usar a palavra-chave normose. Pronto, criei uma palavra-chave. Confirmar a resposta. Enviei. Acabou. Nesse momento, alguém da equipe vai entrar em contato a partir desse momento, porque tem muita gente, né, entrando em contato com a gente. A partir desse momento, a Sofia, provavelmente, vai entrar em contato com você e vai falar, Jair, olha, você aplicou o formulário para a gente falar com você, tá aqui, a gente tá aqui, ó, você me mandou a palavra-chave, sua palavra-chave foi normose. Pronto. E aí ela continua tirando qualquer dúvida sua, mandando o link para você pagar, se inscrever e toda a orientação de acesso. Ok, gente? É somente isso. Bem, eu acho que isso encerra a nossa live Tira Dúvidas. Nós teremos uma próxima live na segunda-feira, tá? E o tema, inclusive, acho que a minha equipe estava colocando aqui, porque eu não consigo lembrar agora, não sei se a minha equipe consegue me ajudar. Alguém consegue? Eu acho que a gente vai falar sobre prosperidade. Eu acho que o tema é esse. A gente vai falar sobre prosperidade. Muito provavelmente sobre prosperidade ou lei da atração, alguma coisa assim. Mas vai ser um tema ligado à prosperidade, tá certo? E é uma coisa que eu gosto muito de falar e eu tenho muita coisa para te ensinar, tá bom? Então espero que você goste e espero principalmente que você se inscreva e venha fazer parte do Onion, a escola da vida real. Porque tudo que a gente está fazendo de melhor está ali. Um grande abraço e seja muito bem-vindo. Fique com Deus.